Wuhan e seu laboratório com a mesma logomarca da fictícia Umbrella do Resident Evil. Quando surgiu aquele mal terrível, muitos como eu que pesquisava e já vinha combatendo as falcatruas dos donos do mundo, trazendo informação, nós logo percebemos a incrível semelhança, né? E o que era desenvolvido naquele tal laboratório. Mesmo nos dias de hoje, meu irmão, não acha, agora pode falar. Não, não pode. Simplesmente não pode. Embora esteja acontecendo vários processos, embora várias cortes de países estrangeiros estejam chamando certos criadores de soluções para problema, né? Para depor, para explicar quais as possíveis consequências que aquilo ali traz, ainda no Brasil não é possível falar. Nós estamos no tempo da ditadura, meu irmão. Então não dá para falar. Chegou até mim aqui a dica do nosso querido irmão Lucas Almeida Vieira, e ele mesmo percebeu na hora. A pessoa desperta quando vê essas coisas, ela não deixa passar, né? Porque estão falando de um fungo para cá, que um fungo terrível vai chegar. Aquela organização que tem o mundo todo já falou, olha, tem que ter cuidado, porque isso aí pode ser, né, a nova mazela mundial. E aí, estranhamente, como a gente já desconfiava, praticamente já temos certeza do que houve, né, mas infelizmente não se pode falar, mas todo mundo que pesquisa tem uma certeza, nada é por acaso, nada acontece por acaso, né? E como bem disse o Luc Montagnier, aquele problema que a gente enfrentou não iria surgir na natureza assim simplesmente, né? E eu concordo muito com aquele especialista. Afinal de contas, todos os outros que tentaram desmentir não tem nem metade, nem um terço da bagagem dele, né? Mas mesmo assim, o cara foi tratado como louco. E agora, tá aqui a matéria na Gazeta do Povo, ó. Aquela instituição, né, de justiça lá dos States investiga pesquisadores chineses que entraram nos Estados Unidos com um fungo perigoso, né? 4/6/2025, uma matéria recentíssima, né? Abraço forte aí pro nosso querido irmão Lucas Almeida, que mandou aqui para nós. Olha, meus irmãos, eu acho que se tem um ponto de convergência, tanto de quem é de esquerda, de quem é de direita, na questão do Trump, é que todos sabem que ele perdeu muitos votos naquele primeiro mandato dele, não conseguindo se reeleger, apesar de todas as falcatruas que nós sabemos, e como ele mesmo provou que houve, apesar de tudo aquilo que aconteceu, o que realmente decretou a sentença de fim de mandato para o Donald Trump foi a forma como a mídia usou aquele mal terrível para atacá-lo de dia e noite, praticamente colocando nas costas dele a culpa de cada pessoa que falecia. Era como se fosse culpa do Trump. E como você sabe, como já dizia a música do Cazuza, né? Eu vejo um museu de grandes novidades, eu vejo o futuro repetir o passado. Será que estão tentando a mesma tática? A matéria está dizendo o seguinte: o diretor daquela instituição de justiça, né, Cashel Patel, anunciou uma investigação contra 2 pesquisadores chineses que teriam entrado nos Estados Unidos com um fungo perigoso contrabandeado. Em comunicado no X, Patel informou na terça-feira, dia 3/6/2025, que um dos 2 foi preso, sem deixar claro se o outro envolvido também tinha sido detido. Yung King Jian é acusado de ter contrabandeado um fungo perigoso chamado Fusarium graminearum, um agente agromaldorista. A palavra é outra, né? Parece com um filme de terror. Agrote, aí já sabe o resto. Para os Estados Unidos, para pesquisar na Universidade de Michigan, onde trabalha, detalhou o diretor da instituição de justiça. Ele continuou: esse fungo pode causar uma doença que afeta o trigo, a cevada, o milho e o arroz, causando problemas de saúde significativos tanto em humanos quanto em animais de criação, e responsável por bilhões de dólares em perdas econômicas em todo o mundo. É responsável, hoje, né, já é responsável por bilhões de dólares em perdas econômicas em todo o mundo a cada ano. Além da pesquisadora, outro cidadão chinês, identificado como um namorado de Jian, ele foi preso. Segundo as investigações federais, o homem de 34 anos supostamente trabalha em uma universidade chinesa onde realiza pesquisa sobre o mesmo patógeno. Então veja, o namorado lá na China, o outro lá nos Estados Unidos, e contrabandeando, né, um vírus terrível. Com que intenção? Né? Com que intenção ele está fazendo isso? Ao ser interrogado, ele alegou que seu objetivo era conduzir pesquisa sobre o fungo no laboratório da Universidade de Michigan, onde a namorada trabalha. Ali estava namorada, aqui está dizendo namorada. Ó.
Os investigadores apontaram ainda, olha onde mora o perigo. Será que o Xi Jinping está sabendo de alguma coisa? Calma, meu querido amigo Pimpolho. Olha aqui, ó. Os investigadores apontaram ainda que os eletrônicos pertencentes à pesquisadora Jiang, então uma mulher, contém informações que descrevem sua filiação e lealdade a quem? A Cristo? Não. Quem é seguidor de Cristo de verdade, que não é só uma farsa, não faz esse tipo de coisa, né? Trabalha para salvar, não para condenar. Então a quem ele é fiel? Ao Partido Comunista Chinês. Acharam os pertencentes eletrônicos dele, certo? Que descrevem sua filiação e lealdade ao Partido Comunista Chinês. A pergunta é, o Partido Comunista Chinês está feliz com as decisões que o Trump tem tomado? Conseguiu reagir às decisões do Trump? A resposta é, se você não é um amante, né, fiel, um devoto fiel do G1, do Merdópolis, da Globo.com, você sabe que a resposta da China só fez algum efeito nas matérias deles, né? Porque na prática não funciona assim. Eles até tentaram, quando viram que deu ruim, correram lá para a ONU, né? Pedir ajuda, olha, vocês têm que proibir os Estados Unidos de fazer essas taxações em cima da gente, né? Correram, fizeram de tudo, não conseguiram. Será que estão tentando de outros meios obscuros para fazer com que o Trump desista? Olha o resto da matéria. Patel afirmou que o caso é um lembrete preocupante de que o Partido Comunista Chinês continua enviando agentes e pesquisadores para se infiltrar nas instituições americanas com a finalidade de atingir a segurança nacional. A Procuradoria-Geral do Distrito Leste de Michigan anunciou que os dois foram indiciados criminalmente por conspiração, contrabando de mercadorias para os Estados Unidos, declarações falsas e fraude de visto. A investigação está sendo conduzida pela instituição, que eu falei, né, que tem um F, tá, que tem um I, um B no meio, e pela Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos, CBP. O Departamento de Justiça acrescentou que as toxinas presentes no fungo Fusarium graminerum causam vômitos, danos ao fígado e defeitos reprodutivos em humanos e animais. Então o negócio é avassalador, né? Acaba com as plantas, acaba com as plantações, acaba com as pessoas, acaba com os animais. O negócio é maléfico. E é óbvio que não surgiu na natureza por surgir, né? Isso é criado em laboratório, é uma arma biológica. O que você via ali na história do Resident Evil, se você nunca prestou atenção, preste, né? Porque é um jogo que até hoje é famoso, não é por acaso, né? Até hoje tem muita relevância, porque a história é muito bem amarrada. É praticamente os próprios donos do mundo dizendo o que eles sonham em fazer, né? Dizendo os seus planos ali. Então a Umbrella começa a desenvolver armas biológicas, né, para a defesa do país, e começa a acontecer aqueles estragos, porque no processo alguns ovos vão sendo quebrados, né? Ao longo do game, ao desenrolar do game, você vai vendo onde eles queriam chegar, né, com as armas que realmente deram certo, como por exemplo o Nemesis, que vem atrás de você o tempo todo. Ele está programado para aquilo, né? Então ele segue fielmente as ordens, sem desobedecer e sem se preocupar como um soldado faria, se preocupando sempre com a sua própria integridade física. O Nemesis não, ele vai pra cima com tudo, o importante é cumprir a missão, é como se fosse um fanático, né? E só quem consegue isso é o mundo árabe ali, né? Convencendo os próprios soldados que ao ceifar milhares de vidas daquela forma que eles fazem, eles vão para um céu com 70 virgens, né? E terão um vigor de 20 homens, então é um absurdo. Mas eles convencem o soldado daquilo e o cara vai, né? Vai, mas mesmo assim sente medo, né? No caso da arma biológica não sente, vai com tudo pra cima, né? Então é isso aí que tá rolando hoje em dia, e não sei por qual motivo as plataformas ainda ficam censurando esse tipo de assunto. Talvez, meus irmãos, é porque isso aqui não seja uma coisa isolada de um país, mas de um conjunto, né? Que integra como se fosse um consórcio, entende, meus irmãos? Você vê, por exemplo, o Brasil, né? Descaradamente está pedindo ajuda à China para censurar as nossas redes. Nós temos agora os deuses do Olimpo invadindo, né? Invadindo literalmente a competência do Legislativo, e o Legislativo de braços cruzados. Ontem eu estava vendo o senador Cleitinho reclamando, mas é incrível, meu irmão, que o discurso do cara já é
eleição, né? Olha, a gente não consegue fazer nada. Isso o senador Cleitinho falando. Eu nem vou botar o vídeo aqui. Praticamente o que ele disse é que tinha 5 ou 6 lá, que era possível fazer alguma coisa, mas o restante não concordava, e o negócio é a gente depositar de novo a fé neles e votar de novo neles, né? Para no próximo mandato eles fazerem alguma coisa. É engraçado que na última eleição foi prometida a mesma coisa. Vocês se esqueceram disso? Porque eu não, né? Era a mesma coisa. Olha, foi a maior oposição eleita, vota nesse cara aqui que ele é conservador, né? O Bolsonaro indicou, a gente aqui concorda e não sei o que, vota nele. A galera foi e votou aí. Ah, não, o cara é traidor, ó. O cara é traidor, traiu a gente aqui, mas tem nada não. E não tem nada não. Os caras simplesmente querem se eximar da culpa. Como é que eu indico alguma coisa pra vocês, meus irmãos? Se eu disser assim, ó, gente, compre isso aqui que vocês vão ganhar dinheiro, aí você tem prejuízo. Quem é o culpado? É óbvio que sou eu que indiquei pra você. Que no mínimo levei algum pra fazer uma indicação dessa. Isso não existe, meu irmão. Não existe. Querer se eximar assim da culpa, não, mas eu indiquei, mas não tem nada a ver com isso. Tem, é óbvio que tem. Então os caras ficam com essa ladainha e o de sempre, né? Mantenha eu no poder, eu não preciso aprovar nenhum projeto, eu digo que estou tentando, eu digo que estou fazendo, continuo mantendo vídeos, né? Os caras são deputados, são parlamentares, são senadores, mas vivem gravando vídeo, e você não vê a diferença deles lá dentro, você não vê nada, né? Infelizmente, meu irmão, é por isso que eu e muitos concordamos que aqui já era, né? Porque os que têm hoje para fazer uma diferença, vira e mexe, estão nos apunhalando pelas costas. Ah, eu votei assim contra o povo porque o partido mandou, né? Quantas vezes a gente viu isso? Pessoas que a gente via com bons olhos, como o Nicolas, votando aí a favor de álcool na gasolina pra gente comprar aí essa gasol, essa porcaria. Então é difícil, meu irmão. A gente sabe que aqui realmente o negócio vai ser difícil. E ainda mais você entendendo o cenário global, você vê aí que é uma grande conspiração mesmo, né? O comunismo ele tá tomando conta, países têm dobrado os joelhos, literalmente, porque tem governantes incompetentes, como bem disse o doutor Enéas, e o doutor Batista Vidal e Adriano Benayon. Nós não temos pessoas incompetentes apenas, temos agentes do sistema, né? Temos o que eles chamavam de governo alienígena. É o quê? Um cara aqui, né, atendendo ordens e interesses que vêm de fora, que é ilegítimo, não é alienígena mesmo, um ET vindo em um disco voador. Ele se referia assim, né, porque às vezes a mídia quer interpretar assim as palavras de Enéas, mas ele estava falando de algo ilegítimo, algo que vem de fora, algo que é comprado para que seja assim, né? Então é isso, meus irmãos. Diante desse cenário terrível aí, o conselho que eu dou para todos vocês é que não perca tempo, né? Aquela coisa de viver só para trabalhar, você não pode, né? Você tem que trabalhar sim, correr atrás das suas metas. Nós vivemos no mundo físico e precisamos de coisa física, né? Então se você não trabalhar, ninguém vai te dar de comer, não. Você tem que correr atrás mesmo, agora. Mas não deixe também de dar aquela parada de vez em quando, respirar um ar puro, né? Dar uma caminhada, nem que seja dentro dos matos, para você lembrar da natureza. Pegar aquela praia, uma piscina, enfim. Você tem que distrair a sua mente. Porque se você... Não, Davi, mas eu tô bem e tal. Se a sua mente não tiver bem preparada, se você não tiver forte emocionalmente... Às vezes é melhor você estar forte emocionalmente do que o próprio corpo. Às vezes com uma mente forte ainda contorna as fraquezas do corpo. Agora, se você tiver o corpo mais forte do mundo e uma mente fraca, meu irmão, não adianta de nada. Então eu dou esse conselho aqui, meu irmão. Se distraia, viva a sua vida. Porque coisas que você tem acesso agora, que são simples, que é a coisa mais normal do mundo, amanhã pode não ser. Porque você tem verdadeiros demônios, né, conspirando aí contra a humanidade e podem, uma hora ou outra, triunfar. Infelizmente, pela própria alienação do povo. É isso aí, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, deixar a opinião de vocês aí. É uma repetição, de novo, é um grande museu. É o futuro repetindo o passado. Deixa aí nos comentários, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um abraço e fui!